Olá, mais uma vez aqui estamos na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para mais um programa de O Caminho. O meu nome é José Bernardo e aqui, como é habitual, fazemos todas as semanas este programa em língua portuguesa. Na semana passada, recapitulando aquilo que falámos sobre a Bíblia, porque é que acreditávamos na Bíblia e porque é que a palavra de Deus era relevante. E, portanto, lembro-me agora as escrituras em 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é profitável para ensinar, corrigir, equipar todo o homem de Deus e toda, portanto, para o trabalho no trabalho da Igreja e não só, portanto, para vivermos a vida cristã. E, portanto, isso é toda a Escritura, diz-nos que era desde o livro do primeiro da Bíblia, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, que é o último. Portanto, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Este, portanto, foi o tema daquele programa que fizemos na semana passada. Hoje, por seu turno, portanto, neste domingo no dia 9 de fevereiro, portanto, o segundo domingo deste mês, vamos falar um tema um pouco diferente. Portanto, o título que dei a esta mensagem de hoje, portanto, é o firme fundamento. Qual é o firme fundamento, portanto, da nossa fé? E, portanto, é baseado numa pergunta, porque muita gente pergunta e, portanto, qual a resposta que devemos dar, e pessoas, portanto, por vezes dizem: como é que tu tens a certeza que um dia vais para o céu, ou que Deus nos ama e portanto, que toma conta de nós até o dia que nos vai levar, e, portanto, como é que podes provar isso, e qual é a segurança que nos dás, e, portanto, o que é que nos dizes sobre isso? E, portanto, o que eu posso dizer é, as minhas palavras não têm absolutamente nenhum valor, mas posso dar a resposta pela palavra de Deus, a que nos diz a Bíblia, que é mais importante que outra coisa. E, portanto, é para responder essa pergunta. E, portanto, se um dia temos a certeza que vamos para o céu, quando nós somos crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, que até o dia que nos levasse temos essa segurança e essa certeza. E, portanto, este é baseado, o programa de hoje é baseado nisso. E, portanto, hoje quero referir-me, portanto, para responder a esta pergunta, portanto, temos que se basear nas Escrituras. Lá, quando um construtor começa uma casa, o que é que faz primeiro? A primeira coisa a fazer são os alicerces da casa. Assim como é preciso uma sólida fundação para a casa, assim também a palavra de Deus dá-nos uma sólida fundação para construir a nossa casa espiritual. E, portanto, portanto, a Bíblia diz-nos aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no verso 11, portanto, na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, diz-nos, no verso 11, diz-nos: porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que foi posto, isto é, Jesus Cristo. Portanto, o fundamento, qual é o fundamento? A fundação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ninguém pode pôr outro fundamento, é o que nos diz aqui as Escrituras, porque senão nesta vida, portanto, não temos a certeza, esta vida seria insegura, sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia que depois desta vida haveria outra vida. E, portanto, para dar resposta a esta pergunta. E vamos examinar três razões ou três fundamentos que eu quero aqui realçar, que nos dão a certeza nesta vida e na outra que vai vir. E, portanto, começamos com o primeiro fundamento, que nos diz, portanto, das promessas de Deus que estão aqui neste livro da Bíblia. Portanto, vou começar no Antigo Testamento, no livro de
de Malaquias, e um verso que o Senhor nos deu, diz: porque sou o Senhor e nunca mudo. Portanto, qual é a garantia? Que Deus nunca muda. Portanto, a palavra de Deus é sempre igual, como foi, não mudou nestes centenas e séculos, através dos séculos, não vai mudar agora. Portanto, o que é que Deus diz no Malaquias 3,6? Diz: porque eu sou o Senhor e não mudo. Por seu turno, também no livro dos Romanos, nos diz que estou convencido que não há qualquer coisa, criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Evangelho de São João diz-nos: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. E portanto, no primeiro, na Epístola de São João, no capítulo 5, vamos lá ver o que é que nos diz, que é bastante importante esta passagem de Escritura. Portanto, na carta a São João, no capítulo 5, vamos lá, São João é quase no fim da Bíblia, e portanto, já que estou, portanto é um dos livros, depois, dois antes do último do livro da Bíblia, muito fácil de encontrar. E portanto, é no verso 11, 13, o que é que nos diz aqui no verso 11, 13? E vou começar no verso 10, portanto, ou no verso 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus consiste naquele que ele deu ao seu Filho. Diz: quem crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Quem não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus deu ao seu Filho. E o testemunho é este, aqui estão os versos que eu quero realçar. É este: Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Esta é uma das promessas mais claras que podemos ver, e portanto, portanto quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho, portanto, promessa, como uma das promessas da Bíblia, portanto, que temos a vida eterna. E portanto, no verso 13 continua: e escrevi-vos isto para saberdes que tendes a vida eterna, vós que credes no nome de Deus. Portanto, no verso 13 diz: eu digo-vos isto para saberdes, portanto, para teres a certeza que tendes a vida eterna. Portanto, isto que as Escrituras atestam sobre a verdade, e portanto, podemos ter a segurança, porque a palavra de Deus diz-nos que sim, que podemos estar seguros quando recebemos o Jesus Cristo como o nosso Salvador, e portanto as Escrituras confirmam. E portanto este é um dos fundamentos o primeiro fundamento, qual é? Como a casa, como eu disse, que tem que ser, a fundação tem que construir, temos para construirmos a nossa casa espiritual, assim como o cimento é para a fundação de uma casa normal, o nosso fundamento é as Escrituras, a palavra de Deus, que é a comida para o Espírito, e portanto nisto, é como eu li, é que dá-nos aquela fundação, o primeiro fundamento, lá como a primeira pedra que pusemos na fundação. E portanto, depois o segundo fundamento portanto, já o trabalho que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz, consumou, portanto, quando morreu. E a Bíblia diz-nos, no capítulo de São João, no capítulo 19, quando Jesus tomou o vinagre e exclamou: tudo está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Portanto, no Evangelho de São Lucas também nos diz: pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. A salvação foi consumada, e o propósito de Jesus vir a este mundo foi cumprido. Por outro lado, temos a sua ressurreição. Portanto, a Bíblia diz-nos que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E, portanto, é outra das promessas que Jesus Cristo nos dá. E depois, o sacrifício de Jesus Cristo completou-se, portanto, quando foi a prova da sua ressurreição. E, portanto, este é o segundo fundamento em que podemos ter, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu, portanto, cumpriu e disse que o Filho do Homem veio procurar aquilo que estava
E portanto quando disse estava acabado, disse que acabou, portanto o trabalho da salvação ele próprio é que conseguiu pela sua morte na cruz. E portanto este é o segundo fundamento. O terceiro que nós temos aqui é o fundamento do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo dá-nos uma completa segurança que somos filhos de Deus. E portanto no livro dos Romanos diz-nos tanto como no Romanos 8,16, vamos ver o que é que nos diz as Escrituras. Romanos, o capítulo dos Romanos, no livro dos Romanos, e portanto no capítulo 8, no verso 16, e diz-nos a Bíblia que o próprio Espírito atesta com união com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, tanto outra promessa do Espírito Santo. Nos Efésios também nos diz que foi nele que vós também, depois de tendo ouvido a palavra da verdade, no qual acreditaste, fostes marcados com o selo do Espírito Santo, que tinha sido prometido. E portanto, vamos ver o que é que nos Efésios 1:3, portanto, na carta de São Paulo aos Efésios. Ora, aqui estamos no verso 13, vamos ver o que é que nos diz a palavra de Deus. No verso 13 e no 14. Foi nele que vós também, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual acreditaste, fostes marcado com o selo do Espírito Santo, que tinha sido prometido, o qual é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daquele que Deus adquiriu para louvor da sua glória. E portanto, este também quer nos dizer que as Escrituras fazem-nos lembrar que a nossa salvação não depende naquilo que depende naquilo que Cristo fez para nós, não aquilo que nós fazemos por Ele. A salvação é de graça e foi possível porque Deus planeou a salvação. Começa no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, e começa no capítulo 3:15, portanto, que a semente da mulher e da serpente, portanto, começa-nos logo a dar. E portanto, através de toda a Bíblia, portanto, a mensagem mais importante é tu redime o homem, portanto, e começa, portanto, até o último livro da Bíblia, e diz-nos, portanto, que a salvação foi o terceiro fundamento, que a salvação foi conseguida, portanto, quando Jesus disse que tudo está terminado, e quando bebeu o vinagre, como eu disse, foi nesse momento em que, portanto, a nossa esperança foi conseguida na cruz. E, portanto, é o terceiro fundamento. Recapitulando, portanto, os três fundamentos onde a nossa fé se baseia, o primeiro é, portanto, como eu disse que a casa tinha que ser construída primeiro a fundação, então a nossa fundação da casa espiritual é a palavra de Deus. A segunda é, portanto, o trabalho consumado de Jesus Cristo na cruz, e portanto, como eu disse, quando ele, portanto, que o Filho do Homem veio para salvar aquilo que estava perdido, e disse isso a Zaquias quando passou por uma cidade chamada Jericó, que fica perto de Jerusalém. E portanto, o segundo. O terceiro é portanto, o testemunho do Espírito Santo. A Bíblia diz-nos, portanto, quando nós acreditamos, como aquela passagem nos Efésios diz-nos, quando acreditamos que nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo continua connosco até o dia portanto, que é como no verso 14 diz-nos que é como o penhor da nossa herança, e portanto é como temos na casa já temos o
um pagamento na casa, na nossa casa e na eternidade. Portanto, o Espírito Santo é a evidência que Deus está conosco. E, portanto, é essa, portanto, as três pedras, como digo assim, da nossa fé. E, portanto, depois temos as promessas que Deus nos dá também na Bíblia, que nunca nos abandona, como na Epístola dos Hebreus, Jesus diz que nunca nos abandonará, estou convosco e não tenhais medo, porque eu vou estar convosco até ao fim. No Evangelho de Mateus também, no fim diz, eu vou estar com vós até ao fim do mundo. E, portanto, na outra passagem, na Epístola de São Paulo aos Filipenses, diz que aquele que começou um bom trabalho em nós, portanto, o trabalho que com certeza vai concluir esse trabalho até aquele dia. Qual é aquele dia? O dia que, portanto, que nós vamos ver o Senhor face to face. E, portanto, esta a mensagem desta semana, portanto, o nosso firme fundamento, e porque é que, portanto, que para dar resposta àquela pergunta que muitos fazem e diz, como é que podes ter a certeza que um dia vais para o céu? E, portanto, baseando-se nas Escrituras, pelas promessas da palavra de Deus, pelo trabalho consumado por Jesus na cruz e, portanto, o testemunho do Espírito Santo, são estas as três pedras, portanto, que nos dão a segurança. E, portanto, esta é a mensagem de hoje, portanto, e vamos continuar neste trabalho dos fundamentos da fundação, portanto, da nossa fé. Portanto, vamos começar por o princípio, como eu disse, por a casa. E, portanto, esta é a mensagem, portanto, é uma mensagem mais curta e, portanto, quero desejar-vos que tenham uma boa semana, pois continua na Palavra de Deus. E, portanto, se não teres igreja, aqui na Igreja de São Paulo, em Brookfield, na Visconde Road, nós falamos português e espanhol, portanto, sejam bem-vindos aqui. E, portanto, nunca quero deixar acabar este programa sem vos convidar e, portanto, convidar Jesus à vossa vida. E, portanto, com uma oração como esta, se o Senhor vinha à minha vida, tendo piedade de mim, um pecador, portanto, e não é preciso muitas palavras, mas a Bíblia diz-nos no livro de Jeremias que aqueles que diligentemente procuram o Senhor o encontrarão. E, portanto, se diligentemente, no fundo do vosso coração procurais, portanto, com uma prece como esta, convidais o Senhor à vossa vida e Ele perdoar-vos os pecados e começais a ter o dom do Espírito Santo e isso acompanhar-nos já até o fim desta vida. E, portanto, este foi a mensagem de hoje e, portanto, até à próxima semana, se Deus quiser. Tenham uma boa semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and once again we are here in St. Paul Church in Brookfield. I was finishing another Portuguese message in Portuguese, and as usually do here in this place in Sundays. So today we talk about our foundation, foundation, and the title of the message is our firm foundation. So to give you all the highlights, what I was talking about was about the first was the first like a rock of God, the God's promise. The foundation is God's word, because in the Epistle of St. Paul to Corinthians 1:3-11 it says, "For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ." That's the foundation. You start to build a house, you build from the bottom, the bottom up, and the foundation of it says the God's word said, you can build other foundation than Jesus Christ.
Malachi 3:6 says too, I the Lord never changes, so that's one promise. God's word never changes. He never changes for all the centuries and centuries. There is another promise. In Romans 8:39, the Bible says, nothing in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. In 1 John 5, it says, God has given us eternal life, and this life is in this Son. Who has the Son has life. Who does not have the Son, have no life. This is a promise, can be more clear than it. If you have Christ, you have life. If you don't have it, you don't have a clear promise. That's one the first rock of the foundation of God was His Word. His Word is our solid foundation. The second rock of God's promise is the finished work of Jesus in the cross. When Jesus died in the cross, He says, it's finished. In the Gospel of John 19:30, He said, when Jesus cried, it's finished, during these last minutes on the cross, he was not speaking all of this earthly life. Now He was saying that this purpose in coming to this world had now been achieved. And the Bible says the Son of Man come to seek and to save what was lost. After this resurrection from the dead, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, and He was buried, and He was raised in the third day in accordance with the Scriptures. And in the Gospel of John, Jesus said, I come for you to have life and have more abundantly. So there's another promise, the purpose of His coming, to give us life. And in the Romans 8:16 said that the Spirit testifies with our spirit that we are God's children. So that's the second promise is about the promise, the work of our Lord during the cross by giving His life. So the salvation is accomplished. So it's another rock of our faith. And the last one, the third one, the third rock is the witness of the Holy Spirit. In Ephesians said in 1:13, He said, when you have believed, you are marked and sealed with the promise of Holy Spirit. That's the pledge of our inheritance towards redemption. For God's people, and the Holy Spirit is like we have the first payment of in the house already. So the evidence of God is in our life, and you are in the house, but until this life never ends, all the resurrection of the body, that's will be, you hear that in the last will be the last promise, but you are already in the house. And our salvation always not depend, not what you do or you can do for the Lord. The Lord accomplished that gift of salvation, as was promised through the Bible. He starts in the book of Genesis 3:15, and the seed of the woman and seed of started the God plans to redeem mankind, and through all the books of the Bible, the prophets, they foretold about that time, and that time was accomplished when Jesus died in the cross. So that was a promise not only for the Jewish people like was before, but the promise from all the nations. And that's our third fundament, or the third rock, the witness of the Holy Spirit. So this was pretty much the highlights of the message that we broadcast in Portuguese. So I hope you have a nice week. And never I want to finish this program. I want to invite you, like as usual, if you never know our Lord Jesus Christ, it's just with a prayer like this: Lord, have mercy on me, a sinner. Invite the Lord into your life. The prophet Jeremiah says in Jeremiah 29:14, he said, those who seek me will find me if they seek diligently from their hearts. If you are diligent from your heart, you ask the Lord to come into your life,
by the authority of God's word, the Lord never rejects us. And with this prayer, I hope you have a nice week. And we are here in the Church of St. Paul's in Brookfield, and you are welcome here. So until next Sunday, God bless you. In the name of our Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.